Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? É a história do resgate de preciosidades, materiais ferroviários que ficaram por muito tempo abandonados ou sem uso e que hoje servem de visitação ou até de transporte turístico em associações preservacionistas aqui do estado de São Paulo. Entenda por que esta é uma ação importantíssima para as atuais e para as futuras gerações. Eu sou Átila Almada, você está na playlist Memória Ferroviária e se você gosta desse conteúdo, já deixe o seu gostei, seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e não se esqueça do seu comentário que nos ajuda muito a impulsionar este conteúdo. Vamos conhecer as preciosidades juntos? A primeira coisa que eu preciso explicar para você é como foi montada essa lista dos bens ferroviários preservados e importantes para a história de São Paulo. Obviamente, uma das explicações eu acabei de fazer, importância histórica. Então eu selecionei 4 bens ferroviários para que o vídeo não fique muito longo e a plataforma entregue para você que gosta aqui do nosso assunto. Eu selecionei 4 bens ferroviários de locais diferentes e com objetivos distintos. E vou falar um pouquinho de cada um para você. Claro que existem outros. Se você quiser uma parte 2 desses bens ferroviários preservados, por favor, deixe no comentário e inclusive sugira de qual bem ferroviário, estação, locomotiva, museu, enfim, você quer que eu fale. E eu vou ter o maior prazer de pesquisar isso para você e, se eu já visitei o local, trazer algumas fotos. Combinado? Bom, então, sem mais delongas, vamos aos bens ferroviários históricos, as nossas preciosidades preservadas. Em primeiro lugar, eu trago a locomotiva Vandeca. Na verdade, Vandeca é um apelido dessa locomotiva, dado em homenagem à cantora Vanderleia, da Jovem Guarda. O apelido da Vanderleia era Vandeca, que nos anos 60 usava saias muito curtas, né, nas apresentações de TV que fazia, o programa inclusive da Jovem Guarda. Por a locomotiva Vanderleia, na verdade a GE 5200, ter saias laterais curtas, ela recebeu esse apelido de Vandeca. Essa locomotiva foi produzida no Brasil e é por isso que ela é uma locomotiva histórica, uma locomotiva elétrica 100% brasileira, pensada para as nossas ferrovias. Ela foi produzida na planta industrial da GE, na cidade de Sumaré, que fica ali do ladinho de Campinas, para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Na verdade, essa produção se deu no final dos anos 1960 e a locomotiva começou a rodar em 67 com uma irmã menor. As ferrovias de São Paulo já eram estatais, mas permaneciam com administrações autônomas, ou pelo menos a paulista. O Estado era o dono, mas a administração dela era feita ainda de maneira separada do Estado em si. A paulista só entra para uma administração direta do Estado com a encampação em 71, e a paulista vira FEPASA, como todas as outras ferrovias daqui do Estado. Mas, voltando ao assunto Vandeca, ela foi projetada para incrementar o parque de tração elétrico da Companhia Paulista, que à época, nos anos 1960, já era um parque de tração desatualizado. As principais locomotivas elétricas da Paulista eram também da GE, eram as 2C mais C2, popularmente conhecidas como V8, que tinham seu projeto dos anos 30, final dos anos 30. Então nós tínhamos aí um atraso de 30 anos de projeto. Além disso, havia as GE 2D mais D2, popularmente apelidadas de russas, que apesar de serem mais novas, serem dos anos 1950, são um desenvolvimento e uma ampliação do projeto lá da V8. Então, de qualquer maneira, mesmo sendo mais novas, as russas eram baseadas em projetos dos anos 30. Pensando nesse incremento do parque de tração, com mais tecnologia, locomotivas mais potentes, mais eficientes, o governo paulista, em conjunto com a GE, fez essa encomenda das máquinas e a GE projetou e entregou 10 locomotivas, GE 5200, esse é o modelo dela, de rodagem CC, ou seja, 3 eixos em cada truque e todos eles com tração, para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Essas locomotivas foram numeradas 350 a 359, e quando a FEPASA assumiu as ferrovias, ela mudou a numeração. Na FEPASA não havia
locomotivas que começassem com um zero. Então, se eram da 350 a 359, na FEPASA a 350 foi para o final da lista, virou 6360, e a numeração começava na 351, que virou 6351, que é justamente essa da foto. Como eu disse, havia uma irmã menor da Vandeca, que era chamada Mini Saia, elétrica também, mas menos potente e com rodagem BB, ou seja, duas rodas, dois pares de rodas com tração em cada truque. A Mini Saia era feita para as linhas da bitola métrica e foi entregue à Estrada de Ferro Sorocabana. Mas como o nosso foco é Vandeca, Vandeca feita para as linhas da larga, entregue à Paulista, tracionava trens entre Jundiaí, sede da Paulista, eventualmente vindo até São Paulo, mas prioritariamente entre Jundiaí e os troncos eletrificados da Paulista, o tronco principal até Rincão, depois reduzido para Araraquara, e o tronco oeste até Cabralha Paulista, depois reduzido para Bauru. A 351 é então a segunda Vandeca entregue, não a primeira, já que a primeira 350 virou 6360. A 351 foi a segunda, operou na Paulista até 71, com a encampação foi passada para a FEPASA, foi passada para a FEPASA, onde assumiu a numeração 6351 e rodou até o final da eletrificação nas ferrovias paulistas, ou seja, até o ano de 1998, final de 98, começo de 99. Com a concessão das ferrovias, com a privatização da FEPASA, as elétricas foram todas desativadas e depois a eletrificação foi retirada. A 6351 especificamente, ela foi levada para o pátio de triagem paulista, um pátio grande que fica na cidade de Bauru, relativamente próximo da estação, e lá ficou apodrecendo por muitos anos. Ela apodreceu ali no pátio de Bauru por quase 10 anos, sendo vítima de tudo que era tipo de vandalismo e de saque, mas foi uma das únicas locomotivas que sobrou em pé. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das locomotivas elétricas encostadas no pátio de triagem foram literalmente tombadas, ou seja, as suas carcaças foram viradas por funcionários da própria ferrovia, aliás, ou pessoas que tinham acesso a eles, para que se roubasse o material interno da locomotiva elétrica, cuja motorização, cujo motor elétrico era feito basicamente de cobre, e isso valia um certo dinheiro para ser vendido por quilo. Então, poucas locomotivas sobreviveram, até que no finalzinho ali dos anos 2000, 2008, 2009, essas locomotivas foram resgatadas. Essas quais? Três, na verdade. Três locomotivas elétricas foram resgatadas do pátio de triagem paulista para o MFRB, ou Museu Ferroviário Regional de Bauru, com sede na estação da cidade, obviamente, que já tinha planos de resgatar uma elétrica de cada, uma Vandeca, uma V8 e uma russa, e, enfim, conseguiu. Resgatou, então, a 6351, resgatou a V8 6387, você vê a frente dela do lado da Vandeca, pintada nas cores da FEPASA, e resgatou uma russa. Essas três locomotivas foram levadas para a Gare de Bauru em estado deplorável, no estado em que se encontravam em triagem, completamente destruídas. Obviamente, elas não poderiam voltar a operar, já que não havia mais eletrificação, mas o Museu Ferroviário Regional de Bauru, dentro de uma iniciativa, eu diria, praticamente pioneira e sem recursos, fez a restauração estática dessas máquinas, pioneira na área das locomotivas elétricas, que fique claro. E aí nós temos, dentro do Museu Ferroviário Regional de Bauru, a figura do meu amigo Douglas Ruzon, que foi o pai dessa restauração, que arquitetou, que foi atrás do material, ele trabalha no museu, é funcionário da Prefeitura de Bauru, e que fez esta repintura das locomotivas manualmente. Você não ouviu errado, esta Vandeca foi pintada pelos funcionários do museu sob o comando do Douglas à mão. Aliás, os detalhes internos, detalhes da cabine ou os menores detalhes, contorno de faróis, as partes mais, digamos assim, encruadas, mais complexas de pintura, o Douglas fez à mão, utilizando tinta e pincel. Um trabalho primoroso, cuidadoso, que deixou a locomotiva no melhor estado possível para a situação em que ela estava. Claro, faltam peças, as peças que foram saqueadas no pátio de triagem não foram colocadas ali de novo, mas hoje essa Vandeca está na Gare de Bauru,
restaurada para exposição estática. Infelizmente, a estação de Bauru está interditada para visitação, mas a gente torce para que reabra e esta beleza possa ser vista por quem for lá visitar. Nosso segundo bem ferroviário, nossa segunda preciosidade, também está nas mãos de uma associação de preservação, só que dessa vez mais perto aqui de São Paulo, está em Sorocaba, nas mãos do Movimento de Preservação Ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana. É uma locomotiva elétrica de rodagem 1C mais C1, o que significa um par de rodas sem tração seguido de 3 pares de roda com tração, e depois repetição desse esquema. Locomotiva operada originalmente pela Estrada de Ferro Sorocabana, apelidada de Loba. As Lobas foram uma série de locomotivas que a Sorocabana recebeu a partir de 1943, quando implantou o seu projeto de eletrificação. Algumas pessoas costumam associar as Lobas à General Electric, e embora não estejam erradas, também não estão totalmente certas. E eu explico por quê. Quando a Sorocabana comprou essas locomotivas, adquiriu as 1C mais C1, depois apelidadas de Lobas, a Sorocabana já era uma ferrovia estatal, à época com administração autônoma, ali nos anos 40, mas já com o Estado dando dinheiro, dando suporte financeiro à ferrovia. E como ferrovia estatal, a compra de locomotivas deveria ser licitada e não poderia vir de um único fornecedor. Então, as caixas das locomotivas poderiam sim ser iguais, mas os fornecedores da mecânica, da parte estrutural interna da locomotiva, não. Então, as 1C mais C1, as Lobas, foram divididas. Um lote delas veio da GE, da General Electric, e o outro teve a sua parte elétrica e mecânica feita pela Westinghouse, que é o caso da 2041. Então, ela é uma Loba, mas ela não é uma Loba da GE. A 2041, numeração original da Sorocabana, é uma Loba da Westinghouse, que foi totalmente restaurada pelo Movimento de Preservação Ferroviária da Sorocabana no ano de 2018, no jubileu de diamante da eletrificação da Sorocabana, ou seja, 75 anos depois da incorporação das primeiras locomotivas, em 43. Em 2018, essa Loba foi restaurada nas cores originais da Estrada de Ferro Sorocabana, com cuidado de pintura de todos os detalhes, e teve, na medida do possível, seus equipamentos internos reconstituídos, mesmo que obviamente não funcionais, mas ela está inteira e também em exposição estática na sede do Movimento de Preservação Ferroviária da Sorocabana, na estação Paula Souza, em Sorocaba. Essa locomotiva pode ser visitada durante os passeios de trem que o movimento promove. Os dois próximos bens ferroviários, eles são mantidos, veja só que exceção, porque infelizmente é uma exceção, por organismos públicos. Foram restaurados numa parceria com a iniciativa privada, mas são mantidos e são operacionais dentro de serviços públicos, né? Os primeiros são os carros de aço inox Bud Pioneer Série 1000, que originalmente começam a operar na ferrovia na década de 1960, carros comprados diretamente da fabricante estadunidense para a Estrada de Ferro Araraquara, quando Araraquara já era administrada pela Companhia Paulista. Ou seja, foram carros comprados pela Paulista para rodar nas linhas da Araraquara com o nome da Araraquara. Carros extremamente confortáveis, inovadores no seu padrão de construção, muito leves por serem de aço inox, que traziam até ar-condicionado na sua origem, que foi ali retirado na época da FEPASA. Estes carros rodavam na linha principal da Araraquara, que partia da cidade que nomeia a ferrovia pela enésima-quarta vez, Araraquara, até Santa Fé do Sul, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Mas eles não rodavam só neste trecho, porque os trens da Araraquara eles serviam pelas mãos da Paulista até São Paulo. Então, desde os anos 60, quando foram adquiridos, 62, 63, era comum ver os carros de aço inox da Araraquara na Estação da Luz em São Paulo, partindo com uma locomotiva elétrica da Paulista, normalmente uma V8, até Araraquara. Em Araraquara, a V8 desengatava o trem e vinha uma locomotiva a diesel, aí sim da própria Araraquarense, locomotivas também novas para os anos 60, as locomotivas EMD, ou Electromotive Division, locomotivas da General Motors, que engatavam os trens das GP9 ou GP18, que engatavam o trem até Santa Fé do Sul. Com a FEPASA, com a encampação das ferrovias e a transformação de tudo em uma coisa só,
Estes carros que eram da Larga passaram a atender todas as linhas da Larga, então não só as linhas ex-Araraquara, mas também as linhas ex-Paulista. Assim, além de São Paulo, Araraquara, Santa Fé do Sul, estes carros também passaram a operar no trecho São Paulo, Araraquara, Barretos, tronco principal da Paulista, e São Paulo e Tirapina, Bauru, Panorama, tronco oeste da Paulista, sob bandeira da FEPASA. Estes carros rodaram no transporte regular de passageiros até o final dos anos 90. Com a privatização da FEPASA, o transporte foi suspenso no início de 99 e voltou por força de contrato entre agosto de 99 e os dias 14 e 15 de março de 2001, quando oficialmente rodaram os últimos trens de passageiros do estado de São Paulo. E sim, foram com 2 carros Bud Pioneer que fizeram, que trabalharam neste último trem, nestes trens que saíram de Campinas, um deles para Araraquara e Santa Fé do Sul, outro deles Santa Fé do Sul não, São José do Rio Preto, e o outro para Bauru. Os 2 carros que fizeram o último trem para Bauru, 2 carros de segunda classe, ficaram abandonados na estação de Bauru, abandonados não, ficaram sob resguardo, mas vandalizados, porque tinham sido vandalizados antes, na estação de Bauru, enquanto 2 outros ficaram em Rio Claro. Estes que estavam em Rio Claro, sob guarda da Ferroban, foram trazidos para a BPF de São Paulo entre 2004 e 2005 e começou-se na BPF de São Paulo um trabalho de preservação desses carros que inicialmente rodariam ali no trem dos imigrantes na região da Moca. Em 2008, entre uma parceria da BPF com a CPTM, esses carros são requisitados, os 2 primeiros que vieram de Rio Claro, para formar o Expresso Turístico, o serviço da CPTM que começa a operar em 2009, inicialmente entre a Luz e Jundiaí, aos sábados. Esse Expresso Turístico faz muito sucesso, tanto que passa a rodar também aos domingos e adiciona 2 novos itinerários, Luz, Mogi das Cruzes e Luz Paranapiacaba. Até o início de 2023, rodava com apenas os 2 carros vindos de Rio Claro, carros que estão aí nessa foto, feita na estação Campo Grande, estação anterior a Paranapiacaba. Essa foto foi feita num domingo de manhã, quando o Expresso Turístico tinha partido da Luz e se aproximava de Paranapiacaba. Em 2023, os outros 2 carros Bud que eu falei para você, que estiveram em Bauru, passaram a compor a frota do Expresso Turístico. Esses 2 carros de Bauru, que estavam lá encostados há muitos anos, há quase 20 anos, foram trazidos para São Paulo em 2018 e o plano era que entrassem entre 2019 e 2020 no Expresso Turístico. Só que com a pandemia esses planos acabaram sendo adiados e como a restauração dos carros de Bauru era muito mais complexa, porque o abandono ou a falta de cuidados foi muito mais duradoura, esses carros entraram em circulação só em 2023, só no ano passado. Com um detalhe, eu vou falar de novo do Museu Ferroviário de Bauru e do Douglas Cuson. Esses carros Bud só ficaram em Bauru, dentro da Gare, graças à iniciativa do museu, porque senão teriam sido como vários outros carros de passageiros, Bud 1000 da Métrica e Bud 800 da Larga, apodrecido no pátio de triagem, incendiados e nunca mais recuperáveis. Então hoje o Expresso Turístico tem 4 carros, 2 que vieram de Rio Claro e ficaram na Moca, e 2 que ficaram por anos em Bauru e vieram mais recentemente. Opera com uma composição maior, dobrou a oferta. O nosso último bem ferroviário é a estação de Luiz Carlos, uma estação muito interessante dentro de uma antiga vila ferroviária no município de Guararema, em São Paulo. Essa estação ela foi inaugurada no ano de 1914 e era uma estação por onde passavam os trens da Estrada de Ferro Central do Brasil entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1957, a Estrada de Ferro Central do Brasil é incorporada à Rede Ferroviária Federal e a operação de passageiros prossegue, mas o trecho entre Mogi das Cruzes e São José dos Campos recebe menos trens porque é construída mais ao norte a chamada variante do Paraty, que proporcionava um caminho mais reto, mais direto entre São Paulo e Rio. Então, os trens de passageiros já rodavam menos e as estações começaram a ser suprimidas. A estação de Luiz Carlos foi abandonada ainda nos anos 80 ou 90, já não servia mais de parada de trens, e os trens de passageiros rodaram na linha até 1998, com o trem de prata. Porque, veja bem, o serviço de passageiros
entre São Paulo e Rio de Janeiro, o antigo trem Santa Cruz, ele foi suspenso em 1990. Entre 90 e 94, não houve trens regulares de passageiros entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 94, o Trem de Prata vem de uma parceria da Rede Ferroviária Federal com uma operadora turística e passa a operar à noite. Partia uma composição do Rio e uma composição de São Paulo e faziam o trajeto, a de São Paulo para o Rio, a do Rio para São Paulo. Só que já não parava mais nas estações intermediárias. O trajeto do Trem de Prata era da estação Leopoldina, no Rio de Janeiro, até a estação da Barra Funda, na verdade uma plataforma exclusiva perto da Barra Funda em São Paulo, ou de Barra Funda ao Rio. Então essas estações intermediárias já não serviam mais de parada desde 1990. A estação de Luiz Carlos ficou, portanto, abandonada por bem mais do que 2 décadas, quando a Prefeitura de Guararema restaurou não só a estação, como também toda a Vila de Luiz Carlos, para servir como ponto de interesse turístico do município, que culminou com a chegada do Trem de Guararema, que é um trem turístico operado pela BPF, que faz aos finais de semana, 2 vezes por dia, o trajeto Guararema-Luiz Carlos. Vale muito passear nesse trem, conhecer Guararema, conhecer esta graciosa estação de Luiz Carlos, que hoje abriga um pequeno museu, e a vila, que foi toda restaurada e tem atrativos gastronômicos, tem artesanato, tem hospedagem e faz parte do circuito turístico da cidade de Guararema. Eu espero que você tenha gostado, tenha conhecido um pouco mais sobre essas 4 preciosidades ferroviárias preservadas. São lugares e materiais que podem ser visitados por você. E espere e aguarde o nosso próximo vídeo, porque na próxima semana falaremos sobre preciosidades ferroviárias que estão a perigo de desaparecer, infelizmente ainda em abandono, e que necessitam de restauração mais do que urgente, uma restauração, digamos assim, para ontem. Reforço, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações, deixe o seu comentário e siga o nosso Instagram, que é memoriaferroviaria.sp. Um grande abraço e até a próxima semana.